o Papito ficou com 7 pedras no rim, aí teve que trocar. Bom, vocês querem começar já? Ó, eu vou tentar ser o mais sucinto. Vocês querem com ou sem microfone? Você consegue ouvir aí do fundo, meu bem? Com o microfone? E sem microfone, consegue? Ai, você não quer vir pra cá? Prometo que eu não mordo. Daí eu gasto menos a voz, não fico me enroscando aqui. Bom. Seguinte, eu tinha prometido falar desse conteúdo com vocês faz um tempo, antes das férias de vocês, né? Só que daí eu tive probleminha de saúde, não consegui dar a aula, e aí a jornalista que ia participar comigo, ela voltou pro Mato Grosso do Sul. Então, não deu muito certo. E aí o que acontece? Eu já estava pedindo um favor para ela me ajudar nesse conteúdo. E aí, imagina, já pedi favor pra moça, não tô pagando nada pra ela. Aí ela lá no Mato Grosso do Sul, eu peço pra ela gravar uma aula, assim, pô, sacanagem. Então, eu vou tratar esse conteúdo aqui sozinho, vou trabalhar alguns elementos que a gente conversou, tá bom? E explicar como que tem correlação do jornalismo com o vestibular da UEL, também com o Enem, mas principalmente as ideias de interdisciplinaridade. E eu vou mostrar como que se conecta com história e coisas da atualidade, tá bom? E essa aula eu prometo que eu vou tentar ser o mais rápido possível, para sobrar tempo no final, para vocês tirarem dúvidas, porque eu já vi que teve uma galera que comentou sobre a prova Paraná Mais, e aí eu fui pesquisar depois da nossa última aula, e eu descobri várias coisas, daí eu posso explicar para vocês, tudo bem? Então o tema é a atualidade na produção jornalística e como que isso aparece no vestibular, tá bom? Coisinhas básicas. Uma forma de estudar, tá bom? Como que a gente pode estudar? A gente pode estudar atualidades por meio de leitura de material jornalístico, que é o mais prático. Quando você pesquisa na internet, as fontes mais confiáveis que a gente pode trabalhar são as jornalísticas. Depois das jornalísticas, nós entramos para a linha da produção científica. Ou seja, se sair um comunicado sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, você lê a manchete, lê o material jornalístico, e aí depois você vai atrás de um biólogo ou de um geógrafo que trata sobre essas questões. Depois você vai falar com sociólogos que vai falar sobre políticas públicas sobre esse assunto, etc, etc. Mas o ponto inicial é a produção jornalística. Ela que vai trazer a discussão e aí depois a gente dá continuidade, tá bom? Um exemplo é a tragédia de Mariana, que aconteceu em novembro de 2015, que ela vai gerar notícias até os dias de hoje. Por quê? Porque o que acontece lá em 2015 é um processo de decisões políticas e econômicas que acontecem, e posteriormente existe uma continuação social. O que o Estado fez, como que aquelas famílias lidaram após aquilo, e quem foi punido ou não. Spoiler, ninguém é punido. Tá? Interdisciplinaridade lá no caso de Mariana, tá bom? Qual que foi a tragédia de Mariana? A barragem de Samarco rompeu-se em novembro de 2015. A estrutura localizada no município mineiro de Mariana liberou uma avalanche de rejeitos que alcançou o Rio Doce e escoou até a foz, causando impactos socioambientais e socioeconômicos em dezenas de municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, tá bom? Só um adendo aqui. Isso daqui é um material jornalístico que ele já te conta basicamente qual que foi o evento. Da onde que tirou isso? Da Agência Brasil, IBC. Tá bom? E aí, como que a gente vai ver essa interdisciplinaridade aparecendo no vestibular? Então, ó, a notícia como ferramenta para pensar o caso em seus aspectos históricos, geográficos, físicos e químicos. Uma questão que teve nos últimos vestibulares, de 2017, tá bom? Tem uma figura que ela vai tratar como que eu posso dizer? Uma família em meio aos destroços de Mariana e uma mão jogando mais baldes de sujeira sobre essa família, tá bom? Tem um enunciado, tem um texto de apoio que vai conectar com o enunciado, tá? Então é um tema da atualidade, só que ele é interdisciplinar. Por quê? Porque ele vai tratar sobre linguagens. Uma produção de uma charge é uma linguagem. Você tem que ler ela, você tem que interpretar. Além disso, tem questões sociais, tem questões biológicas e questões geográficas. E para além, tem questões éticos e morais da filosofia. Então,
um assunto em si, ele abre margem para várias interdisciplinaridades. Então, o que o vestibular ele pode fazer? Ele pega um assunto da atualidade, ele coloca uma charge, uma fotografia, acompanhado de um texto, e ele faz 5 perguntas sobre esse assunto. 3, 4. Por exemplo, essa daqui, ó, são 2 perguntas sobre o mesmo tema. Não é 2 perguntas sobre a mesma área de conhecimento, não é 2 perguntas de história. É uma de sociologia e é uma de biologia. Ou é uma de geografia como de biologia. Entenderam? É assim que a UEL vai mostrar essa interdisciplinaridade. Isso pode aparecer claro ou pode aparecer de uma maneira velada. Então, por um exemplo, quando tratar sobre questões de matemática. A matemática já é um conteúdo meio difícil. E aí, para tornar um pouco mais palatável, eles vão fazer essa interdisciplinaridade para você compreender melhor qualquer questão. Vai falar sobre uma obra de arte e o período que ela foi produzida, ou o material que é utilizado, e aí vai pedir para você fazer um cálculo baseado nessas informações. Tá bom? Nem sempre a interdisciplinaridade vai estar lá para ter uma função prática. Às vezes é só para uma função narrativa. Mas quando são assuntos da atualidade, ela sempre tem uma função prática. A gente vai ter que relacionar questões sociais, históricas, políticas, biológicas, geográficas, entre outros. Tudo bem? Tá fazendo sentido até aqui? Outras informações sobre as enchentes, tá? Quais foram as cidades mais afetadas? O que a geografia local pode nos dizer? Quais as principais regimes dos rios lá do Rio Grande do Sul que teve essas enchentes? Historicamente, isso já aconteceu antes? E já aconteceu. Aconteceu em novembro do ano passado. Quais os índices passados de chuvas e do nível de água? Quantas pessoas já perderam tudo? A fauna e a flora já vai para o aspecto geográfico e biológicos. Impactos ambientais, jacarés, piranhas, dejetos, itens como botijão de gás, boiando, aspectos químicos e biológicos. Já vou até fazendo uma indicação de outro cara, outro professor. Não sei se vocês conhecem um cara chamado Emílio. Ele tem um canal no YouTube chamado Blablalogia. Ele fala sobre biologia e ele pega assuntos da atualidade. Toda semana ele está tratando assuntos da atualidade. Desde coisas que aconteceram no mundo até artigo científico. Por exemplo, ele pegou em um artigo científico que foi descoberto que os elefantes têm nome próprio. Ou seja, um elefante chama o outro pelo nome do outro elefante. E o elefante nunca fala o nome dele. É os outros que dão nome a ele. Então ele é um biólogo maluco e ele sempre trabalha com artigos científicos de vários assuntos. Um dos que eles mais trabalha é da atualidade e questões ambientais. E ele falou sobre essa questão do Rio Grande do Sul. E um dos assuntos que ele fala, que entre vários problemas, quando tem enchentes, as pessoas ficam preocupadas sobre o problema da água subir. Só que também tem um problema de quando a água baixa. Porque se aquela água subiu do rio, foi sobre a cidade, soterrou ou inundou casas, aquela água tem que ser escoada, correto? Se essa água foi escoada, o que fica? Barro, dejetos, o que mais? Corpos. Não só corpos humanos. Corpos de animais. De animais. Não só a das produções de gado, mas também os animais marítimos, ou seja, peixe. Então começou a ter uma sequência de problemas ali no Rio Grande do Sul por causa dos dejetos depois da enchente. Porque precisa tirar isso, porque senão vai trazer mais doença. É uma sequência de fatores. Aquela enchente que veio água, ela não veio só água, ela veio em lama. Então tem vídeo de pessoas que elas vão entrar na casa delas e que na altura do joelho tem barro. Tipo, a pessoa não consegue andar na própria casa. Então o problema em si não é só quando a água sobe, é quando ela desce, que a gente tem um processo de limpeza. E se você não tem um tratamento de saneamento básico ali, pode gerar mais problemas. Aquele local que já está abalado, aquela infraestrutura, ela pode ficar cada vez mais abalada. Porque pensa na sua casa, você tem um piso lá, e aí você deixa chover de tarde, e aí você não seca direito, aquele piso não vai estragar? Agora pensa numa enchente, que fica dias lá. Aquela água, ela vai, como que eu posso dizer, comprometer estruturas de casas, de arquiteturas. E se um engenheiro não for avaliar, uma pessoa vai morar naquele lugar e aquela casa vai cair em cima dela. Então não é só o começo, a gente tem que entender o antes,
O decorrer e o pós, porque o pós ele é muito importante. Isso afeta também a impermeabilidade do solo. Isso. E aí o que acontece? O que o vestibular da UEL gosta? Ele sabe que todo mundo está conversando sobre o Rio Grande do Sul. Ele sabe que todo mundo conheceu o assunto. Ou seja, todo mundo sabe um pouco. Então o vestibular ele vai querer um pouquinho a mais. Aí que tá. Por isso que você tem que acompanhar um pouquinho desses materiais jornalísticos. Professor, quais jornais que eu tenho que acompanhar? Não posso te dizer quais, tá bom? Né? Se você quiser depois que eu parar de gravar, eu indico, tá bom? Porque tem uns jornalzinhos aí que de vez em quando eles me chamam para gravar conteúdo todo ano, tá bom? Viu, galerinha da RPC? Beleza? Me chama de novo, tá? Então vou falar de alguns jornais lá fora. Tudo bem? Tranquilo? Estão entendendo um pouquinho de qual que é a construção de todo esse assunto? Tá? Doenças transmitidas pela água, leptospirose, tétano, hepatite A, etc, etc. E aí como que a gente pode pensar essas notícias? A gente tem que ser curioso e ajuda no vestibular essa curiosidade. Então, ó, quando a gente sabe que as enchentes no Rio Grande do Sul, mas sob os aspectos que podemos perguntar sobre ela, é o que abre margem para você trabalhar no vestibular. Então, toda vez que você vê alguma coisa de atualidade, que sempre vira um assunto que fica em voga, aquelas coisas que ficam no seu Twitter o tempo todo, por uma semana, aqueles assuntos que ficam aparecendo no seu Instagram com um monte de influencer postando, aquelas coisas que você liga no canal da Globo News e pelo menos 2 vezes no dia você vê eles falando daquele assunto, aquele assunto é importante pro vestibular. Tem no Google também, às vezes abre o Google, aparece lá um monte de... Se você usa o Xiaomi lá, o Xiaomi, ele fica aparecendo anúncio o tempo todo, né? A galerinha do Xiaomi, quando eu tinha o Xiaomi, ia ficar aparecendo anúncio o tempo todo. E aparecia anúncio de material jornalístico. Aquilo que aparece ali o tempo todo é importante saber. Professor, é bom você falar isso, porque eu não tenho TV em casa. Então, se o Xiaomi ele mostra as notícias, Ele mostra. são notícias relevantes? São. Se tá aparecendo ali é porque elas são atualizadas de acordo com o momento, né? Uhum. Mas aí o bom é vocês também conhecerem algumas pessoas profissionais de várias áreas que trabalham sobre esses assuntos. Por exemplo, eu falei do Emílio do Blabalogia. Ele sempre fala de assuntos de atualidade conectado com biologia. Mas ele não fala para o vestibular, ele fala para um conhecimento público. Então você não precisa ver aquilo lá como se fosse assim, tô estudando para a prova. Não, você coloca o vídeo lá, tem vídeo de 15 minutos, que ele fala sobre o assunto, ele fala dos principais temas. E ele fala como se fosse curiosidade. Entendeu? Nossa, gente. Metade do meu tempo é eu ouvindo videoaula. Ou teoria do One Piece, mas aí é outra coisa. Tem pra assistir? No YouTube, você procura Blabalogia, ele é um assunto de biologia. Blabalogia. Isso, blá blá. Em vez de ele escrever biologia, ele escreveu blá blá. Tem um outro cara, o maluquinho lá da física. Não é o Gordão Foguetes. O outro, o loirinho. Esqueci o nome dele. O Pedro, ele é muito bom. Pedro Rosa é muito bom. E ele fala, o que acontece se o sol desaparecer? É ajuda pra galera de física. Tá bom? Manda esse link pra gente. Vou mandar depois. Dos dois? Vou mandar. Acho que vai sobrar tempo na aula, porque é um assunto bem introdutório, tá? Técnicas de texto jornalístico. Como que você pode trabalhar com esses textos? Tem algumas ordens, tá bom? Pensem nessa sequência aqui. Lead, tá? Pode ser escrito dessas duas maneiras. Vou explicar para vocês o que é o lead, os dados secundários e o final da matéria jornalística. Por quê? Você faz isso quando você mexe no seu celular. Sabe quando você está scrollando lá no seu Instagram e aí você vê uma imagem legal? Chamou sua atenção. E aí você pode até ler um pouquinho a descrição. Se a descrição não chamar sua atenção, o que você vai fazer? Passar. Então, o jornal ele também se adaptou a isso e ele vai colocar aquelas manchetes, um lead, muito bem feito para chamar sua atenção. Tá bom? Passou o tempo onde que o material jornalístico era de 10 maneiras de como conquistar o seu marido, práticas. Não chama mais atenção isso. Então eles vão adaptando de acordo com a geração que consome. E principalmente com quem consome na internet. Tá? Então o lead é aquela chamada inicial que vai chamar a sua atenção. Tá bom? Pirâmide invertida, tá bom? Primeiro, o mais importante, tá? Aqui na parte de cima. E o menos importante está na parte de baixo. A finalização da matéria jornalística, querendo ou não, é o menos importante. Sabe por quê? Porque tem a manchete e aí embaixo tem o lead. O lead ele é meio que o resumo daquele material jornalístico. E ao invés de você ler tudo,
Você lê o lead e fala assim, o desfecho desse assunto é tal. Beleza, mas eu quero entender como que ele chegou nesse desfecho. Aí você lê a matéria inteira. Você vai fazer isso na sua faculdade. Quando o professor fala assim, você vai ter que produzir um artigo científico de tal coisa. Como que você faz? Lendo outros artigos científicos. Você tem o tempo para ler 30 páginas de um artigo, ver se ele presta, e depois ler outro, e depois ler outro, depois ler outro? Não. Até na produção científica nós temos o título e um resumo, que é para te ajudar, para ver se vale a pena para você ler ou não. Tudo bem? Tá? Então, a matéria jornalística também tem isso. Técnicas que iniciam o texto jornalístico pelo seu aspecto mais importante ou mais interessante, aquilo que vai chamar a atenção ou aquilo que é mais relevante na matéria. Tá? O lead. Resumir, apresentar os elementos fundamentais do fato. É a cabeça dessa produção jornalística. Corresponde ao primeiro parágrafo de uma matéria jornalística de uma natureza intuitiva. Tá? Então, perguntas fundamentais que você tem que ter quando você trabalhar com atualidades e também materiais no jornal, tá bom? Primeira, para quê? Qual que é a finalidade daquele fato? Por que aquilo é importante para você estar lendo? Ou por que aquilo é importante para você saber e um dia falar na redação do Enem ou do vestibular da UEL? Segundo, o que é? Qual que é o fato que acontece? Terceiro, como que ele acontece? Quais são as maneiras que ele se apresenta? Quarto, quem que é o personagem relevante? E quando eu falo personagem, eu não estou falando no sentido singular. Às vezes pode ser um sentido plural. Ou seja, o povo rio-grandense, ou o povo de Mariana, falar sobre indígenas no Brasil. Então é um sentido plural, não um sentido singular. Quinto, qual que é o local que acontece esses eventos. Sexto, qual que é a temporalidade daquilo, quando que acontece. E sétimo, por quê? Quais são as motivações para aquele evento ter acontecido. Se você pega uma matéria jornalística, você não precisa o tempo todo ficar vendo, pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. Só que você tentar acostumar a sua cabeça a perceber esses elementos, vai te ajudar no vestibular. E aí, para deixar um pouco mais prático, para você estudar. Toda vez que você vê um material jornalístico, toda vez que você assistir a aula de um professor, pensa que você está assistindo uma série da Netflix. Beleza. Imagina essa situação. E sabe quando você gosta daquela série e alguém pergunta assim, tem uma série para indicar? E aí você fala assim, eu tô assistindo Bridgerton. E a pessoa fala assim, como que é? Quando você vai falar da série, você não fala quais são os personagens? Você não fala o que acontece na série, por que acontece, quando que acontece, quais são os motivos de acontecer, qual que é o principal enredo, não é? Do mesmo jeito que você interpreta a vida, e principalmente os assuntos que você mais gosta, você tem que interpretar essas questões do vestibular. Não só do vestibular, mas também da atualidade. Porque se você sabe um enredo, mas você não sabe quem que participa, você não sabe quando que acontece, e você não sabe o desfecho da história, é ruim contar isso, não é? Sabe quando você pega a fofoca pela metade e não dá um mal-estar? Você fica assim, mano, e aí? O que mais? A pessoa que vai estar corrigindo a sua prova, ela vai estar assim, e aí? Cadê o desfecho? Por que aconteceu? Quando? Quem que está envolvido? Tá? Então tentem pensar assim. Eu sei que o vestibular, ele busca uma linguagem formal, a gente ensina vocês a fazer isso. Mas para você chegar nessa linguagem formal, você tem que usar a sua cabecinha que pense de uma maneira informal. Porque você, na sua cabeça, não fala voz me ser. Você, na sua cabeça, não fala todavia, entretanto. Não é? Então você tem que transformar aquilo informal em formal, tá? Gente, lembra? Você enxerga o mundo através das suas experiências. Então é as suas experiências que vai moldar o que você vai apresentar pro outro. É a minha experiência que faz com que eu fale dessa maneira com vocês. Porque um dia eu sentei no lugar que vocês estão sentados e eu tinha um professor que ele era todo quadrado. Que ele falava de um jeito que eu não entendia. Que ele não aproximava o conteúdo com a minha realidade. E aí, pra mim, não fazia sentido. Vocês vão perceber isso. A maioria dos exemplos que a gente tem não é exemplo positivo, é exemplo negativo. Pensa, quando você tá em casa lá com seus pais, você pensa assim, quando eu morar sozinho, eu nunca vou fazer isso que meus pais fazem. Você não pensa assim, vou fazer igualzinho que minha mãe tá fazendo. Não. Você pensa o contrário, eu não quero fazer igual. Eu não quero ser igual a tal pessoa. Eu não quero ser igual a tal pessoa. É só você visualizar. Pensa 3 nomes de pessoa que você gostaria de ser igual.
Agora pensa 3 nomes de pessoas que você odiaria ser igual. Esses 3 nomes surgem muito mais rápido. Não é verdade? Não. Eu acho que sim. Pra mim é assim. Cada um pensa de uma maneira diferente. Tudo bem? Continuando. Estrutura do parágrafo, tá? Para você ler e também pensar como que você vai produzir, tá bom? Tópico frasal. É a frase genérica que inicia o parágrafo e que apresenta a ideia ou fato principal a ser desenvolvido. Professor, isso pode me ajudar na redação? Lembra, do mesmo jeito que você consome, possivelmente a pessoa que está lendo, ela também consome. Então você tem que conquistar ela no primeiro momento. Sabe aquela história da primeira impressão é que fica? Tente fazer isso também. Documentação, dados, informações, declarações que sustentam, explicam ou confirmam a afirmação contida na produção jornalística. Tudo bem? Isso serve para sua redação também. Porque não adianta nada você apresentar ideias e você não falar de onde que você tirou essas ideias. Que horas são? Tá tranquilo? Não, mais ou menos. E frase de ligação. Encerração, conclusão do parágrafo que vai trazer à tona o que você já trabalhou anteriormente. Tipo assim, é como se você estivesse fazendo um resumo no final da aula. É um resumo do que você acabou de dizer. Tá? Rio Grande do Sul na mídia. Aqui tem vários materiais jornalísticos, tá? Que vai trabalhar sobre isso. Por exemplo, no dia 17/5, milhares de botijões vazios boiam em enchente no Rio Grande do Sul. E esse botijão boiando, ele é possivelmente um risco. Por quê? Porque esse gás ele pode ser transmitido para a água. Para a água, meu Deus, é verdade. Ou outra situação, esse botijão ficar andando sem ter um cuidado, ele esbarrar em alguma coisa e ele cabuch. Explodir. Mas eles estavam vazios? Possivelmente não. Provavelmente tinha alguns que sim, mas outros não, né? Vamos lá, segundo. Esse foi no dia 17 também. Chuva vai voltar ao Rio Grande do Sul? Veja a previsão para todo o país. E aí, se você está acompanhando um pouquinho sobre o Rio Grande do Sul, você já sabe que depois da primeira enchente, já teve outra. Só que essa segunda, ela já não é tão mais divulgada. Por quê? Porque não é mais novidade. Aquilo que não é novidade não te carece atenção. Por exemplo, o que está acontecendo na educação no Paraná, da prova Paraná Mais. A gente já sabe que a educação ela toma porrada toda semana. E aí eu falar que tem uma cota de 20% para a prova Paraná Mais, não surpreende ninguém. Por quê? Porque virou rotina. E aí ninguém mais fala sobre. Rio Grande do Sul tem gente lá com enchente ainda? Não é mais novidade. Você não vai ligar a TV para ver sobre o Rio Grande do Sul. Você vai ligar a TV para ver sobre as Olimpíadas. Ah, não é julgamento moral, mas é o que acontece. Gente, eu sou ser humano igual vocês. Acontece comigo também. Eu tô vendo os jogos das Olimpíadas? Não, porque eu não tenho tempo. Mas adoraria estar fazendo isso. Terceiro, isso daqui foi no dia 16, tá? Primeiro lote de restituição, IR vai priorizar os gaúchos de imposto de renda. Tá bom? Com o recuo da água, Porto Alegre enfrenta lixo na rua, ratos e insetos. Último ponto. Correios suspendem recebimento de roupas no Rio Grande do Sul. Então tem vários momentos. Tem momento que rompe, tem momento que volta. E é aí que tá. Você que é um ser humano um pouco inteligente, quando você for surpreendido com alguma informação que alguém te falar, você pode pegar o seu celular e pesquisar sobre aquele assunto. Porque, ó, por exemplo, tá vendo aqui, ó, que no dia 16/5 o correio ele para de receber doações de roupas. Porém, depois, essas doações voltam. Só que o que acontece? Algumas pessoas mal intencionadas, elas só usam essa matéria para falar que o governo ou que o correio não quer permitir doações para o Rio Grande do Sul. Fazendo um pânico social. E aí, se você não tem a calma de pegar o seu celular e pesquisar, você cai nesse papo. E aí é só você escrever Rio Grande do Sul, Correios, doação. E aí já vai aparecer. Doações pelos Correios voltam a ter o seu procedimento comum. Pronto. Era só uma pesquisa.
Só que como que a gente tá o tempo todo na correria, trabalho, estudo, transporte, fazer comida, lavar louça, tomar banho, cuidar da casa, que aí você tem que fazer tanta coisa e aí você não tem tempo para ficar se dedicando para investigar isso. Quem tem esse trabalho é eu, o historiador, é o biólogo lá do Blabalogia, o Emílio. Eles que vão ter esse trabalho. Só que você tem tempo para ver isso? Não. E lembra daquele ditado. É muito mais fácil contar uma mentira do que desfazer ela. Você já passou por isso. Alguém inventou uma fofoca sua e que essa fofoca fica pairando talvez até os dias de hoje. Por quê? Porque a fofoca ela repercute muito mais. Aquela história mirabolante ela repercute muito mais. Agora a história real ela não repercute. Infelizmente. Oi. Outra coisa boa de pontuar é que tem que ter bom senso na hora de doar. Beleza? É bom senso. Teve uma galera que tava doando roupa usada, roupa suja. Tá bom? Fechou, rapaziada. Que horas são? Vocês conseguem me ajudar aí? 24?